Essa última música que eu toquei ela é do Sérgio Pererê. E essa aqui, letra de Gladstone e música de Tim, chama Zaqueu. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente e procuro encontrar um lugar de onde o veja, uma árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar. Me convidas a cear. Em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade e a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim os pequenos, os sicômoros galgar. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Muito bem. Então, bem-vindos todos. Estou vendo muita carinha conhecida aí. A gente vai dar início, então, ao nosso texto, à nossa reflexão. A gente sempre inicia os nossos encontros com música. Ela vai abrindo espaço para que o nosso coração participe mais. Eu vou desativar os comentários. No final, se der tempo, a gente ativa, só para que eu não me distraia. Pronto. Beleza. A palestra de hoje eu dei o nome de Rendição ao Movimento Interior.
Existe... Essa palestra está inspirada na palestra do guia número 218, que chama Processo Evolutivo. O guia é sempre uma inspiração para nós, por mais que a gente tenha aqui uma flexibilidade, uma abertura, né? Nossa casa, e eu digo nossa casa não é só a oficina da alma, mas a nossa casa mental é uma casa muito ecumênica, de forma que existe uma abertura, uma flexibilidade para que a gente vá integrando vários outros conhecimentos que façam sentido para nós, né? Que somem, que agreguem, que ampliem a compreensão do Evangelho, a compreensão do que o guia nos ensina, né? Mas o guia é um eixo para esse trabalho que a gente faz todas as quintas aqui à noite, porque é um trabalho que o tempo todo une a psicologia e a espiritualidade. A psicologia sem abertura para o lado espiritual, ela é manca. Mas a espiritualidade, qualquer caminho religioso, qualquer caminho de desenvolvimento espiritual, sem a psicologia, também é manco, né? Então, essa semana eu tenho visto muitas palavras, eu presenciei isso várias vezes, de pessoas que me disseram, olha, eu estou fazendo um trabalho comigo e eu fico escutando pensamentos positivos. Eu arrumei um negócio lá no YouTube que são só pensamentos positivos o tempo inteiro. Então, pensamento positivo de vários lugares, várias pessoas falando, e eu fico escutando ali o tempo todo, mas no fundo, meu coração está tão apertado. Ou seja, todos aqueles pensamentos positivos, eles não estão alcançando o lugar de transformação da alma. Eles estão ficando na superfície. Eu entendo que eles são legais, eu entendo que eu preciso, eu concordo com eles, mas o meu coração parece que não chegou ali. Uma outra pessoa disse, olha, eu estava tão angustiada, que eu falei, eu vou ver um filme. E aí ela pegou um filme bonito, que fala de amor, de perdão, que chama, né, A Cabana. É um filme lindo, que conta uma história bonita. E ela falou que viu o filme, mas nada. O filme não teve nenhum efeito. Não foi ruim nem bom, né? Pelo mesmo motivo, né? É claro que às vezes isso pode fazer um efeito, né? Mas geralmente não é suficiente se eu pego só esse estímulo que vem, né, da dimensão mental e racional e não incluo, né, essa rendição para o movimento interno e não incluo as minhas emoções nesse caminho de melhoria, nesse caminho de abertura, né? Então, tanto com uma quanto com outra pessoa, o nosso trabalho foi o mesmo. Silencia um pouco, fecha seus olhos e observa. Antes de querer estar num lugar, se forçar a estar num lugar diferente, um lugar de coragem, um lugar de confiança, um lugar de fé. Eu queria estar lá, mas agora eu não estou. Agora eu preciso me render à minha realidade. Qual que é a minha realidade agora? Agora eu estou aflita, agora eu estou com medo, agora eu estou insegura, agora eu estou triste. E geralmente, né, algumas pessoas com medo de assumir esse sentimento. A palavra que veio era assim, eu tenho medo de abrir as portas para a tristeza e ela não querer sair mais, né? Convidar ela para entrar e ela gostar e ficar, eu não vou ficar por aqui e não sair mais, e eu fico presa numa depressão, num desânimo ainda maior. Esse é o medo dos nossos sentimentos, né? Esse é o medo de desbravar esse caminho interior, né? Mas tanto exemplo como o outro, foi possível a partir do momento em que se abre para poder assumir o meu processo em tempo real, o que está acontecendo agora,
e primeiro eu assumo isso, aí vem uma vontade de chorar, eu choro, eu libero, aí eu abro um espaço. Agora sim há um espaço para um pensamento positivo. Agora sim há um espaço para um filme, né, que me inspire. Agora sim há espaço para uma música me elevar, né, me jogar para cima. Então isso tudo é um trabalho de abrir o nosso coração, né, diante das coisas que nos deixam apreensivos. É muito comum que a gente feche o nosso coração e vá para a vida de uma forma anestesiada. Então, eu tenho várias frases aqui para a gente estar ampliando, né, e refletindo sobre ela. Mas eu vou começar com uma frase, né, de um constelador que trabalha de uma forma muito humanista, que é Juan Garriga, um espanhol, que ele diz assim: é imperativo abrir o coração. Abrir o coração para aquilo que nos fez sofrer. Não porque o sofrimento seja curador, mas porque abrir o coração o é. Essa abertura do coração é uma autorização para o sentir. Nesse momento, eu abro espaço para que um movimento surja, um movimento de renovação, um movimento de acolhimento à minha verdade daquele momento. Essa palestra, o guia começa com uma saudação, como todas as palestras, ele começa dizendo saudações. Saudações, queridíssimos amigos. É sempre de uma forma muito afetuosa, cuidadosa, que ele se refere quando ele se apresenta para falar. Bênçãos para todos os presentes. A felicidade e o amor seguem-se à verdade. Veja bem, a felicidade e o amor seguem-se à verdade. Eles são uma consequência da verdade. Ao compromisso com a verdade, qualquer que ele seja, no fundo do seu coração, está a semente de todos os potenciais: verdade, amor, felicidade, sabedoria e paz. Esse é um pensamento positivo, essa é uma visão otimista e humanista do ser que diz: nossa essência é boa. Existe uma essência que ela é divina, né? Existe no fundo do seu coração a semente de todos os potenciais, né? Que ele pode se aflorar à medida, na proporção do nosso compromisso com a verdade. Esse compromisso com a verdade pode-se dizer, é esse compromisso com o que eu estou percebendo em mim, na minha experiência, a cada momento. Em vez de querer estar num lugar onde eu não estou, estar sentindo aquilo que eu não estou, conseguir encarar, conseguir ficar presente, ficar com aquilo que está nesse momento, é um compromisso com a verdade. E ele diz assim: o estado humano é em si mesmo o resultado da desconexão. Ser um ser humano nesse planeta só é um resultado da desconexão espiritual que já começou. Por isso, é preciso lutar, palavras do guia, para reencontrar a conexão com a realidade interior. Essa é a nossa luta, esse é o nosso trabalho. Faz parte, da compreensão da humanidade aceitar esse estado de desconexão. Como é fácil viver em desconexão, como é fácil viver afastado desse potencial de paz que existe. Essa é uma promessa, e para alguns já começa a ser uma realidade. Algumas pessoas já começam a sentir o gosto desse lugar de paz, mesmo que ele dure pouco. Depois eu volto para a vida atribulada, para as inquietações, para os medos, para preocupações.
Mas quem já iniciou esse trabalho de compromisso com a verdade, quem já iniciou esse trabalho de ir abrindo, né, as defesas, abrindo esse coração para poder desbloquear tudo que me afasta dessa conexão com esse ser interno, com esse ser divino, já começa a experimentar mais e mais momentos de profunda paz, de graça. Não é paz porque eu ganhei alguma coisa, não é paz porque a vida me favoreceu atendendo a minha expectativa, é paz do nada. Por que você está em paz? Eu estou em paz porque eu estou em paz. Eu estou em paz porque eu não estou brigando comigo. Eu estou em paz porque eu não estou brigando com a vida. Eu estou em paz porque eu não estou exigindo que a vida seja mais do que ela pode ser para mim agora. Eu estou em paz porque eu estou em plena aceitação com a realidade. Tanto a realidade interna, dessas experiências aqui que estão surgindo o tempo todo, quanto dessa realidade externa. Nesses momentos reina uma paz. Sustentar essa paz é um estado de conexão. É um estado de viver em profunda simplicidade. Por que simplicidade? Simplicidade não é ficar, né, querendo ser medíocre. Não. Simplicidade é você abrir mão de tudo que é extravagância, de tudo que é excesso. É a simplicidade de não querer forçar a si mesmo a ter que ser mais, a ser simplesmente o que você é, o que você pode ser nesse momento. Bem-aventurados são os simples, né? E os puros de coração nesse sentido. Porque eles não estão ambicionando nada mais do que eles têm, do que eles são. Essas pessoas vivem muito mais em estado de gratidão. Essa gratidão, ela vai se ampliando, ela vai ganhando cada vez mais consistência e terreno na nossa vida. Fazer essa transição para um estado de desconexão, para um estado de conexão, é o nosso trabalho. Essa é a nossa luta, é a luta de todos os seres humanos ao longo das vidas. E essa semana, assim, eu estou muito inspirado pelo nosso trabalho, né, do Evangelho Sentido, que aconteceu aqui na terça-feira. Toda terça a gente tem feito, quem quiser participar, agora ele está virtual. Então está sendo uma experiência, continua sendo muito rica. Então a cada semana a gente lê um trechinho do Evangelho num estado de receptividade, de focalização, e ali essas palavras elas ganham uma dimensão experiencial, sentida, mais uma vez, para quem se abre o coração para aquela experiência. E a experiência dessa semana foi o capítulo 20 do Evangelho de João, que diz assim, só vou ler o início, que para mim foi suficiente. Diz assim, capítulo 20, versículo 1, no primeiro dia da semana, Maria Madalena veio cedo, estando ainda escuro. Ela veio cedo para o sepulcro e vê a pedra removida do sepulcro. Então ela corre e se dirige a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava e lhes diz, removeram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então saiu Simão e saiu João correndo para ver o que era aquilo que ela tinha visto. Ela veio anunciar o sepulcro vazio. Quando eu li essa palavra, Maria Madalena saiu no escuro para ver e anunciar. Ele não está lá. Depois ela vai anunciar de novo que ele apareceu. Quando eu li esse nome, Maria Madalena, aquilo já me encheu de um amor que eu desabei a chorar. E eu não entendia por quê. Eu não sou devoto de Maria Madalena. Tem gente que é, né? E fica ali de apóstolo, eu sou devoto de São João, São Pedro. Não, minha conexão é com o Cristo.
mas eu tenho, né, um carinho, e ali algo foi maior do que a mim, transbordou em forma de emoção, e eu me pus a chorar e fiquei ali acompanhando aquele choro sem entender, puxa, que emoção tão forte é essa? E comecei a dialogar com aquilo que estava acontecendo e me perguntei, o que tanto me emociona em Maria Madalena? E esperei em silêncio e até que veio um pensamento, uma frase que diz: a pureza do meu amor por Ele. É isso que te emociona. A pureza do meu amor. E esse é o amor de Maria Madalena. Assim, era um amor que... Porque enquanto os discípulos, os homens, ficavam cheios de questionamentos, Maria Madalena era puro coração. Puro coração do feminino, da mulher que se entregou. E que vem de uma história de desconexão, que vem de uma história, né, de perturbação, e faz essa transição, onde ela se abre para se entregar plenamente. Ela abriu plenamente o coração em profunda entrega a esse mestre, a esse amor que tomou conta dela. A gente também tem colocado lá no YouTube assim, acontecimentos da Semana Santa, um relato do livro de Emil Bock. E no relato, né, da Quarta-feira Santa, foi exatamente uma comparação que ele fez entre Judas e Madalena, que eram dois espíritos muito cheios de energia. Ele fala, são dois espíritos mercurianos, são dois espíritos cheios de intensidade, que tem sempre algo muito movimentado acontecendo em torno deles, e que a vida deles trazem essa intensidade, tanto de Madalena quanto de Judas, mas que Madalena conseguiu encontrar essa conexão, ela conseguiu domar a força dessas paixões, ela conseguiu encontrar um lugar de paz e de quietude nesse amor, enquanto Judas não conseguia e acabou levando, né, à frente, até o fim, as suas ambições, a sua rigidez, a sua inquietude. E ele fala de uma forma que me impactou muito. Ele disse assim: só aqueles que têm paz, só aqueles que encontraram em si a força da paz são realmente capazes de amar. Aqueles que vivem na inquietude, na impaciência, esses ainda não são capazes de amar. Então, se dobrar essa força da paz, né, criar esse estado de conexão, daí surge o amor. Né? Daí eu me torno capaz de amar. O guia vai dizer: nenhum ser humano, nenhum seguidor do caminho pode afirmar que nunca passa por períodos de escuridão, que nunca passa por períodos de crise. Nós estamos sempre passando por períodos de crise e de escuridão. Isso é inevitável. E ele diz, e é bom que seja assim, porque esses estados são lembretes, são mensagens, são sinais para incitar o homem a fazer esforços coordenados para encontrar de novo a harmonia e o significado interior do processo individual. São nessas crises que a gente começa a receber impulsos para fazer mudanças que antes não eram possíveis. A resistência era maior, a crise vem e ela atravessa resistência, ela abre novos caminhos. Então, nesse momento que a gente está vivendo, né, são crises de várias ordens, para cada um de um jeito. Cada um vai se havendo, né, com essas mensagens que surgem. Eu conversei com uma pessoa que falou, olha, eu não sei
eu estou buscando aqui um atendimento terapêutico, eu não sei se eu buscaria se não fosse esse momento. Nesse momento agora, eu estou conseguindo parar para me escutar de uma forma que antes não era possível. Eu estava embriagada de trabalho, não tinha tempo para mim. E agora eu estou tendo que me haver comigo. E agora eu estou conseguindo tomar uma decisão de me cuidar que não estava sendo possível. Então, para muita gente, esse momento está sendo uma oportunidade de atualização, né? E de confiar que tudo isso que surge são mensagens e lembretes daquilo que a gente precisa mover energia para nos superarmos. E aí o que a gente vai encontrar nessas horas são resistências e medos. Se vocês examinarem, continuando com o guia, se vocês examinarem de fato a essência mais fundamental desse medo e dessas resistências, e traduzirem o significado do medo, será inevitavelmente algo como: não confio na realidade divina. Não confio na vida divina. Não confio nesse ser divino. Não confio no meu eu superior. Não confio na criação de Deus e na vontade de Deus para mim. Prefiro confiar nas defesas do ego e nos bloqueios de proteção, por mais destrutivos que eles sejam. Posso me arrepender dessa destrutividade, mas eu confio mais nela do que em Deus. Então, essa é a voz do medo, essa é a voz da resistência. Assim, a gente acaba confiando nas nossas pseudo-realidades equivocadas, né? E se acomodando, né, nisso que a gente já tem como certo. Então eu fico imaginando como foi intensa essa entrega, né, de Madalena, para confiar na força desse amor que trouxe uma mudança, né, para confiar nisso que eu não vejo. E eu fiz uma comparação com esse momento que a gente está vivendo, né? Aqui em Belo Horizonte, o nosso prefeito está segurando uma quarentena, né, com muita firmeza, porque ele entendeu, né, de acordo com as pesquisas, que essa é a melhor medida para poder evitar maior número de mortes nesse momento. Apesar de ter outros danos, essa é a medida que ele está tomando aqui. E aí eu vejo que quanto mais a gente faz essa quarentena e fica em casa, mais dá certo. Menos mortes e mais parece sem sentido continuar em casa. Quanto mais a quarentena funciona, mais ela parece sem sentido. E algumas pessoas chegam em um determinado momento e falam: gente, acho que já deu, porque vai dando uma inquietação, uma ansiedade, e como eu não estou vendo nada de concreto perto de mim que me dê motivos para continuar ficando em casa, muitas vezes eu falo: eu acho que eu já posso sair. O que eu vejo são informações que vêm na TV, se eu acompanhar a TV, se eu acompanhar esses canais. Caso eu não acompanhe, nem isso eu vou estar vendo. Então eu vou ter que confiar no que alguém está me falando, no que o prefeito está me falando. Aí tem gente falando: não, ele está falando isso porque eles estão fazendo isso porque é golpe político. Estão criando 1000 teorias para poder dizer que tem outros caminhos, né? Mas esse é o caminho que a maior parte desses 50 países, não sei até mais, os países que não fizeram isso, como Nova York, de ontem para hoje, 2.000 mortos, né? Porque Nova York demorou muito, né? Porque como assim para a nossa economia, né? Acreditar nisso, gente, é surreal.
Né? Imagina um tempo atrás alguém te dissesse, olha, daqui a pouco o mundo vai parar. Não dá para acreditar. Então, são informações que chegam e que a gente duvida, e que esse estado de dúvida pode nos levar a uma desconfiança que faz perder o sentido. Se eu não tiver, né, confiando no que está sendo trabalhado, nas pesquisas que já foram feitas, nos relatos que já apareceram, para poder segurar essa atitude, o sentido dessa atitude agora. Agora, imagina confiar nisso que está sendo dito aqui pelo guia, que foi dito pelo Cristo. Existe dentro de vocês um reino de paz. É uma informação, da mesma forma que lá fora está cheio de vírus. Né? Nós estamos vivendo a Páscoa, nós estamos vivendo a Semana Santa, que é o momento em que nessa Páscoa tinha a tradição de ficar em casa, porque se saísse, é uma tradição judaica, o anjo exterminador estava na rua. Essa é a história da Páscoa. Então ninguém saía. Nessa noite de Quinta-feira Santa, Judas saiu. E ele foi à casa do sumo sacerdote para poder negociar a entrega do Cristo. Depois que Judas saiu, o Cristo com os discípulos também saíram. Mas não se saía, era proibido, porque o anjo exterminador estava na rua. Veja se não é parecido com essa Páscoa que a gente está vivendo. Então, toda essa tradição, ela está vindo à tona, né? Toda essa espiritualidade está vindo à tona, seja com a informação de que, olha, tem um anjo exterminador na rua, ou a informação do Cristo e dos mensageiros que vieram depois dele dizendo, olha, confia. Assim como Maria Madalena encontrou um lugar, que ela fez essa transição e encontrou um lugar de conexão dentro dela. Vocês podem encontrar. Se entregarem, se abrirem, se puderem se abrir para esse movimento interno guiar vocês. E esse movimento de transição, ele começa, muitas vezes, vencendo essas resistências. Esses medos que me levam a um estado constante de ansiedade, de desconfiança, de inquietude. Por trás de toda ansiedade, nós vamos encontrar medos e mais medos. Sempre. Só que eu não quero ver, eu quero que tira. Tem uma amiga minha que é isso, eu falo, eu não quero saber disso, eu quero que isso suma. Tem jeito de tirar? Faz um negócio aí, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que recitar? Tem um remédio para tomar? Essa é a ânsia de não querer pagar o preço do encontro com a verdade, de não viver essa noite escura da transição, para que por trás dos bloqueios, por trás de toda essa resistência, eu possa encontrar um lugar de paz, um lugar onde eu esteja em plena aceitação da minha realidade. Ele diz assim, não existe nenhum acontecimento na vida de vocês, grande ou pequeno, externo ou interno. O que seria um acontecimento interno? Um desconforto, uma emoção, um sonho. Não existe nenhum acontecimento externo ou interno que não seja uma mensagem intrínseca ou uma manifestação significativa do processo como um todo. Então, o tempo todo nós estamos recebendo mensagens do nosso corpo, dos nossos sonhos, desses acontecimentos, tudo isso. Não é sem sentido, não é ao acaso. Mas quando a gente não consegue se abrir o nosso coração para poder escutar o sentido dessa situação, o sentido dessa experiência, eu posso achar que por acaso estão de sacanagem comigo, porque eu estou vivendo uma frustração agora, e eu não consigo ver que o problema não é o que eu não tenho, o problema não é que não estão me dando o que eu gostaria, o problema é a minha forma de lidar com esse limite.
O problema é como que eu lido com essa frustração de a vida não poder ser do meu jeito. Então, quando eu começo a perceber esse estado de resistência à vida, de resistência ao que surge aqui dentro, né, eu começo a ver a minha responsabilidade, o sentido do meu sofrimento. Se eu não consigo dar um sentido para o meu sofrimento, se eu não consigo dar um sentido para a minha vida, a gente entra em desespero. Mas quando eu consigo ver, e como que eu vou ver? Eu preciso querer ver. Esse é o momento que cabe, existe um esforço nosso. E depois existe uma parte que é pura entrega. Mas o esforço inicial é, eu quero ver. Qual o sentido desse momento? Qual o sentido dessa dificuldade? O que isso quer me falar? O que eu tenho para aprender com essa situação? Sinceramente, porque tem gente que pergunta como se estivesse pedindo satisfação para Deus. Levanta o queixo assim e fala, qual é, meu Deus? Que é isso? Para que eu tenho que passar por isso? Só que não é porque quer saber. O que motiva essa pergunta é uma raiva de estar vivendo e é um pedido de satisfação. Você me deve satisfação. Eu sou tão boa. Eu mereço passar por isso? Como se eu não merecesse, porque eu não vejo em mim nada que eu tenha feito para estar frustrado. Como se a vida tivesse que me atender em tudo, o tempo todo. Essa manifestação, ela não é consciente, gente. Ela aparece em forma de uma reação. Olha que treme aqui, né? Ela aparece em forma de tensão, ela aparece em forma de uma insatisfação. E aí, quando a gente vai procurar o que é isso e puxar, aí é que aparecem essas frases que o guia está traduzindo aqui para nós, que é a nossa rebeldia com a vida, que é a nossa desconfiança em relação à vida, que é a nossa exigência com a vida, para que a vida seja o que eu quero. E aí ele diz assim, a verdade é o seguinte, as experiências de vocês são o produto do ponto em que vocês se encontram na jornada interior, de acordo com seu próprio processo. Vou repetir. A verdade é o seguinte, as experiências de vocês são o produto do ponto em que vocês se encontram na jornada interior, de acordo com seu próprio processo. É por isso que vocês não podem estar em nenhum outro lugar. Tudo que eu vivo, tudo que acontece externamente, tudo que eu chamo de experiência, né? Eugênio Gendlin é um filósofo que a gente segue e estuda aqui, parceiro de Carl Rogers, e ele trouxe uma definição para a experiência que eu costumo estar sempre repetindo aqui, né, nos nossos grupos de estudo, para que a gente sempre tenha essa concepção clara. O que é experiência para Gendlin? Experiência é uma informação sobre um dado momento. A experiência que eu vivo, dos meus sentimentos ou da situação que eu estou, ela não me define como ser. Ela só me apresenta uma informação. Se eu estou triste, se eu estou ansioso, se eu estou com raiva, ela me apresenta uma informação sobre um dado momento. E ele diz, essa informação, essa experiência, a qualidade, agora o guia falando, né, a gente completando aqui com os estudos, elas vão se fazer, né, esse quadro, ele vai ser pintado com as cores do momento em que eu estou vivendo, desse atual estado do meu processo evolutivo. Ah, então quem é evoluído não sofre? Não, ele pode até viver experiências de frustração. Por que uma pessoa boa está vivendo uma tragédia? Olha, gente, o que parece tragédia para uns pode não estar sendo visto da mesma forma do que para outros. A experiência dele em viver aquilo é diferente do que você acha que é a experiência de viver aquilo.
Cada um tem a sua experiência, cada situação que acontece, ela vai provocar em nós reações específicas, e essas reações, elas estão de acordo com a capacidade, com o momento, com o processo da minha consciência desse momento. Não sei se eu fui claro, mas resumindo o que eu quero dizer, e que também me traz um alento, cada um vai viver nessa fase a experiência que precisa, a experiência que está de acordo com o seu processo. E isso, né, não depende da classe social. Os ricos, eles estão passando por isso de uma forma muito mais confortável do que os pobres. É verdade, né? De um certo ponto de vista, sim. De outros, gente, existem outros tipos de desconforto que a gente não imagina, que é o desconforto de uma alma atormentada. Isso não tem classe social, né? Que eu posso até anestesiar com comida, posso anestesiar com coisas que o dinheiro compra por um tempo. Mas isso não, a nossa alma, ela não se vende para sempre. Tem uma hora que chegam as crises, né? E aí vem as crises de consciência, as depressões, as tormentas. Isso não tem classe social para isso. Bom, o que ele diz? A gente está preparando para o fim, né? Então vou trazer mais uma frase aqui. Quando vocês deixarem de ter medo e de ter ódio de si mesmos, né? Porque a gente não tem ódio só da vida não estar me dando, ou das coisas não estarem sendo do meu jeito. Eu também passo a desenvolver um ódio por mim, como se eu tivesse que dar conta de estar em outro lugar. Como se essas pessoas falam: Mateus, eu tinha que dar conta, eu já estudei tanto, eu tinha que dar conta de estar tendo fé agora. Mas eu não estou tendo fé. Né? Então eu passo a ter raiva de mim por não estar bem. Então ele diz: quando vocês começarem a deixar de ter medo e de ter ódio de si mesmos, vocês não terão medo e não resistirão à jornada. Vão seguir junto com ela. Quando nada tiverem a temer em si mesmos, todo medo é um medo nosso, é um medo de nós mesmos. A gente pode ir aprendendo a deixar isso claro, e aí cada vez aquilo que nos assustava vai perdendo intensidade. Vocês vão olhar para as diferentes paisagens quando não tiver mais medo de si, quando não tiver mais ódio por si, vocês vão olhar para as diferentes paisagens com alegria e totalmente confiantes. E aí, para encerrar, ele diz assim: quando vocês aprenderem a encarar diariamente, ou até mesmo em cada hora, a sua vida. Como assim a minha vida? Eu não estou encarando a minha vida? A encarar a sua vida em termos de qual estado de espírito você se encontra. Olha o que ele está nos propondo para que a gente possa criar essa conexão interna conosco. De hora em hora, para e sonda-te. Sonda-te. Como estou? Para e observa. Como estou agora falando para vocês? Como que vocês estão agora me ouvindo? Existe tensão? Estou disponível? Estou preocupado? Como é que está meu corpo? Né? Diariamente, ou até mesmo de hora em hora, para e perceba o seu estado de espírito. Perceba a experiência pela qual vocês estão passando. A gente fica muito alheio a essa experiência quando ela nos parece desconfortável. Percebam as percepções, o que elas revelam de cada momento. Nesse caso, em que vocês, né, vão perceber que toda perturbação que a gente vive, ela é também um reflexo da nossa cegueira.
Tudo que nos perturba é um reflexo da nossa cegueira. Então, por mais que eu não entenda que cegueira é essa, quando eu vejo a perturbação, é um caminho para que eu possa ver o que eu não estou enxergando, o que eu não quero ver, aonde que eu estou cego nessa situação que me faz sentir tão desconfortável e tão tenso. Mas a maioria de nós, diante desses momentos de desconforto, o que a gente faz? A gente se ausenta de nós. Então o trabalho, e essa é sempre a voz, para o autoconhecimento, não há outro caminho, não existe outro caminho. Tem formas diferentes de fazer a mesma coisa, mas não há outro caminho. O caminho é sempre um só. Eu me conhecer, eu me ver, né? Eu me encarar cada vez mais. Isso vai virando um hábito, isso vai virando uma rotina, do mesmo jeito que outras rotinas que já foram incorporadas na nossa vida social e externa, vai virando uma rotina aqui de se perceber, de se sondar e ir desembolando toda vez que se revelar um bolo, uma tensão e uma dificuldade. Essa é a nossa tarefa, para que depois de desembolar, cada vez que desembola, eu respiro mais e mais estados de paz, até o ponto em que eu vou me sondar e vou ver, hoje eu estou em paz, que bom, hoje eu estou leve, que bom, hoje eu não estou me cobrando, hoje eu não estou me apressando, hoje eu não estou me sentindo em dívida, olha, hoje eu estou simplesmente em paz. Aí depois volta de novo o bololô, e aí a gente vai desembolando. E cada vez mais, nesse processo, né, de encarar nossa verdade, o movimento interno vai nos guiando para um estado cada vez mais sólido e seguro de paz. Ele existe, essa informação é confiável, é de fonte segura. Pode confiar, não é manipulação política. Fonte segura. É o mestre dos mestres que veio revelar e depois atestado por vários outros grandes mestres, atestando, confirmando, assegurando, é verdade. É possível encontrar internamente um reino de paz. Confie. Essa é a mensagem de hoje. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Beijos. Um pouquinho mais aqui. Até a próxima. Toda quinta a gente está aqui. Quem quiser participar do Evangelho Sentido, toda terça de manhã a gente também está abrindo esse espaço que está sendo lindo. Uma boa noite a todos. Um bom descanso. Antes que o Instagram nos feche, vou ver se dá tempo de trazer mais uma musiquinha aqui. Se não der, porque ele fechou. E aí? Desculpa, cadê meu? Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz e acabem as fronteiras. Nós somos um, nós somos um. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz e acabem as fronteiras. Nós somos um, nós somos um, nós somos um.
Obrigado pelas palavras, pelos coraçõezinhos, pela presença que sustenta a nossa tarefa aqui juntos. Um beijo a todos. Beijo.